Bom, eu tenho uma palavra no meu coração. Nós estamos numa série de mensagens com o tema O Poder da Oração. E a oração do justo, ela é poderosa. E o tema da nossa conversa de hoje é não ceda à pressão. Então vira para quem está do seu lado, me ajude a pregar, Léo. E fale para quem está do seu lado, não ceda à pressão. É isso aí, rapaz. E às vezes a gente é tentado a ceder à pressão, né? Quem já sofreu pressão na vida? Levanta a mão aí. Pressão, meu Deus, doideira. Aquela pressãozinha agradável, gostosa, meu Deus do céu. E a gente é muito tentado a ceder a essa pressão. E a gente vai falar sobre isso hoje. Então, se você pode, abra sua Bíblia aí no livro do profeta Daniel. Daniel no capítulo 6. Daniel no capítulo 6. Filipinho vai comigo aqui. Glória a Deus, capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Eu vou fazer propaganda desse livro aqui, eu não vou ganhar nada com isso. É meu amigo, o Matheus Soares, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa mensagem, esse esboço, eu fiz como consulta principal esse livro aqui, a enciclopédia da vida dos personagens bíblicos de A a Z, do meu amigo Matheus Soares. Esse livro é um livro fantástico de consulta. Ele traz a história esmiuçada dos principais personagens bíblicos da história. Um livro de mais de 500 páginas, eu acho. Ele tem quase 500. Não tem 500. Quase 500 páginas nós temos aqui. Eu acho que é R$ 49,90, um preço incrível, mas é um livro muito bom. Eu fiz questão de honrar a vida do meu amigo aqui, porque me abençoou muito dentro do estudo. Se puder melhorar para mim, Digão, um pouquinho só de mais retorno aqui. Daniel capítulo 6, se você achou, diga achei. Graças a Deus. Diz assim a minha tradução, trago a Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson. Dário reorganizou o seu reino. Ele designou 120 governadores para administrar todas as províncias do reino. Sobre eles havia 3 ministros, e um deles era Daniel. Os governadores se dirigiram aos ministros que tinham a responsabilidade de manter tudo em ordem. Mas Daniel era cheio de vitalidade e tinha uma inteligência tão superior aos outros ministros e governadores que o rei decidiu designá-lo responsável por todo o reino. Os ministros e governadores se reuniram para ver se descobriam algum motivo, algum ponto fraco de Daniel que pudessem usar contra ele, mas não conseguiram nada. Ele era exemplar e absolutamente confiável. Não conseguiram achar nenhuma evidência de negligência ou má conduta. Após inúmeras tentativas, desistiram e disseram: nunca vamos descobrir nada contra esse Daniel, a não ser que inventemos alguma acusação e tratemos algo contra ele, e tramemos algo contra ele. Assim, os ministros e governadores tramaram contra ele e foram ao rei dizer: Rei Dário, que viva para sempre, nós, ministros, governadores e todos os principais oficiais, nos reunimos e concordamos em que o rei deveria promulgar o seguinte decreto: durante os próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem, exceto ao rei. Qualquer um que desobedecer será lançado na cova dos leões. Promulgue esse decreto, ó rei, e assine para que seja irrevogável, com a inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. E o rei Dário assinou o decreto. Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar como sempre fazia. Sua casa tinha uma janela no andar de cima, voltadas para Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e uma vez mais, nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, que os exemplos desse homem cheio de graça, chamado Daniel,
possa nos inspirar a ter uma vida que vale a pena ser vivida diante dos desafios que nós enfrentamos nesse tempo presente. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, não ceda à pressão, é o tema da nossa conversa de hoje, e eu quero falar com você sobre Daniel. Daniel, ele se encontrou na Babilônia com 16 anos de idade. Daniel, ele não nasceu na Babilônia, mas numa idade muito jovem ainda, ele foi levado para a Babilônia, lembrando que havia sido profetizado que o povo de Deus, por se afastar dos caminhos do Senhor, iriam ser subjugados pelos babilônios. O profeta Jeremias, ele profetizou sobre isso. E Deus levantou um rei chamado Nabucodonosor, que sitiou Jerusalém e conseguiu levar cativos para a Babilônia os melhores, os mais importantes e os mais bem formados, os mais inteligentes e os mais influentes homens, para que de alguma forma ele pudesse preparar para colocar à disposição do governo dos medos e persas. E assim aconteceu na Babilônia. No primeiro êxodo, na primeira saída, Daniel e mais os seus amigos e um número determinado de homens e mulheres foram levados para a Babilônia. Daniel tinha 16 anos de idade aproximadamente. E logo que chegaram na Babilônia, eles foram separados para passarem por uma preparação, uma espécie de escola que demoraria 3 anos para que eles pudessem aprender a língua original e também conhecer a cultura dos babilônios e, através disso, se inteirarem de tudo do que diz respeito ao governo babilônico. E a Bíblia fala que logo que eles foram separados para essa escola, o rei designou que eles começassem a comer e beber somente a comida e a bebida real, para que eles não pudessem se misturar com as outras pessoas. E aí é que entra o problema na vida de Daniel, porque Daniel era um jovem diferenciado. Ele se destacava pela sua capacidade de entrega ao Senhor e, sobretudo, a sua capacidade de renúncia diante de Deus. E quando ele foi submetido a ser alimentado com a comida e com a bebida real, Daniel logo tratou de alguma forma fazer com que, aos olhos da pessoa responsável por ele, achasse graça a ele, e ele fez um acordo pedindo: olha, você não me leve a mal, mas assim, eu não gostaria de comer e de beber dessa comida real. Se você achar por bem, eu gostaria de me alimentar somente de legumes, de verduras e de frutas e de água. Eu não estou afim de comer esse Subway aí que o pessoal come, esse Big Mac que todo mundo diz que é maravilhoso, esse Big Bob aí que é incrível, essa pizza maravilhosa, sabe? Essas comidas aí que todo mundo adora. Eu gostaria de ser um pouco mais raiz, eu gostaria de me dedicar e de me guardar realmente comendo somente aquilo que a terra produz. E a Bíblia fala que esse homem se dirige a Daniel dizendo para ele: mas isso não vai dar certo, porque se o rei designou, é uma lei. E se o rei olhar para você e ver que você está fraco, ele vai vir em cima de mim. E Daniel disse: vamos fazer uma experiência. São 10 dias apenas. Se em 10 dias eu demonstrar estar mais fraco, de alguma forma estar não conseguindo ficar em pé, é porque realmente você está certo. E aquele homem, ele resolveu atender o pedido de Daniel. E depois de 10 dias, a Bíblia fala que Daniel estava muito mais viçoso, muito mais saudável do que todos aqueles alunos que faziam parte da escola que tinha a duração de 3 anos. A gente acaba percebendo que Daniel, ele desde muito cedo sabia o que queria. E Daniel entendeu que o que realmente importa para Deus, que o que realmente chama a atenção de Deus é a nossa capacidade de renunciar diante daquilo que se apresenta diante de nós. Deus não se impressiona com aquilo que a gente tem, Deus não se impressiona com aquilo que a gente faz, Deus não se impressiona com a nossa capacidade de levantar a mão, de falar em línguas, de orar com uma boa oratória. Deus se impressiona com a nossa capacidade de renunciar àquilo que é colocado diante de nós, mas que tem de uma forma velada a intenção de nos separar dele.
Daniel sabia o que ele queria. E para você entender, Daniel ele profetizou na Babilônia por 70 anos. Por quase 70 anos. Quase 70 anos, Daniel ele profetizou. Passando pela gestão de 4 reis na Babilônia. E Dário foi o primeiro rei da Babilônia. Perdão, Nabucodonosor foi o primeiro rei. O segundo rei foi Beltesazar. O terceiro rei foi o rei Dário. E o quarto rei foi o rei Ciro. E foi exatamente na gestão do rei Dário que achava graça aos olhos de Daniel, que sabia que Daniel era um homem cheio do Espírito Santo, que ele, Dário, resolveu organizar o seu reino. E ele levantou 120 homens preparados para, de alguma forma, administrar todas as províncias do seu reinado. E dos 120 homens, ele levantou 3 homens na função de presidentes. E desses 3 homens, ele levantou um acima de todos eles, para gerir e governar, que somente abaixo do rei da Babilônia poderia determinar todas as coisas. E o nome desse jovem, na época não mais jovem, era Daniel. Daniel já provavelmente era um ancião, quando no governo de Dário foi colocado como presidente das 120 pessoas que geriam toda a expansão do governo medo-persa na Babilônia. E a Bíblia fala que os amigos de Daniel disseram: a gente precisa levantar alguma coisa contra esse homem. Porque, querido, quando você está no meio da multidão, Zé, você não vai ter muito problema. Quando você é mais um no meio de todo mundo, você sabe aquele cardume de peixe que está todo mundo indo numa direção, Pablo? Quando você é mais um no meio de uma multidão, não vai ter problema nenhum. Agora, quando você decide ir na contramão de todo mundo, você pode ter certeza que o inferno vai se levantar contra a sua vida, que pessoas de alguma forma vão se indispor e vão tentar de alguma forma martelar você. Prego que se destaca sempre é martelado, dizia o profeta, nos dias de hoje. E não foi diferente com Daniel, porque Daniel ele não quis ser a multidão. A minha mãe dizia para mim, quando eu era jovem e queria, Danilo, fazer as coisas que todos os jovens queriam, queria participar das festas, queria fazer aquilo que todo mundo fazia, e eu disse: todo mundo vai, mãe. E ela dizia para mim: mas como que é seu nome? E aí eu falava: não, tudo bem. Ela falava assim: vem aqui. E aí quando ela falava assim, eu já sabia que o cerol era fino. E ela falava assim: como que é seu nome? E eu tinha que falar: meu nome é Rafael. Ainda bem que você sabe o seu nome, porque você não é todo mundo. Então diga para quem está do seu lado: você não é todo mundo. Eu até mandei fazer uma camisa, tem lá na loja para vender, um monte de peixinho indo para o lado, aí tem um peixinho vindo para cá, e aí está escrito embaixo: você não é todo mundo. E quando você decide não ser todo mundo, Marlon, inevitavelmente as pessoas vão se levantar contra você. Então quer dizer que agora você é crente, não pode mais nada. Agora você virou evangélico, então você não pode mais estar com a gente, você não pode mais beber, você não pode mais sair. E eu me lembro que eu ouvi isso muito na minha vida, quando de alguma forma eu decidi não ser igual a todo mundo, não fazer aquilo que todo mundo fazia. E Daniel, ele foi investigado, e eles não, se puder aumentar mais um pouquinho o retorno para mim, se puder colocar a dobra, senão eu não vou conseguir pregar no segundo culto. Daniel, ele não foi achado nenhuma falha em Daniel. Eles investigaram a vida toda de Daniel, mas Daniel, ele era um homem íntegro, um homem reto e um homem justo diante de Deus. Daniel, ele tinha um hábito de 3 vezes por dia subir na parte de cima da sua casa, abrir as janelas da sua casa que davam em direção a Jerusalém, dobrar os seus joelhos e orar ao Deus da sua vida. Daniel tinha como hábito a oração 3 vezes por dia. Daniel, eu acho que é falta de retorno, não tenho certeza. Daniel, ele colocava diante de Deus as suas orações, e a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. E aqueles homens, eles perceberam que de alguma forma a única coisa que poderia ser levantada contra Daniel era aquilo que ele fazia de certo diante do Deus da vida dele. Então eles tiveram uma brilhante ideia: se a gente levantar um decreto proibindo que Daniel cumpra os ritos que ele
faz durante muito tempo na vida dele, a gente pode condenar Daniel à morte. Convenceram o rei Dário, dizendo que um decreto deveria ser promulgado, para que ninguém, nem homem, nem mulher, pudesse adorar a ninguém que não seja o rei Dário. E assim aconteceu. E a Bíblia fala que Daniel não estava no palácio quando esse decreto foi promulgado. Daniel ficou sabendo da informação de que agora qualquer homem ou qualquer mulher que orasse a qualquer Deus que não fosse o rei Dário seria lançado na cova dos leões. E eu pergunto para você que está aqui me vendo e ouvindo, se fosse com você, o que você faria? Pergunta para quem está do seu lado, o que você faria? O que você faria? O que você faria? Eu já sei o que eu faria, Monique. Eu já sei o que eu faria. Eu não deixaria de orar, mas eu iria orar em pensamento. Porque se eu orar em pensamento, ninguém vai saber. Sim ou não? Daniel poderia ter orado em pensamento, Léo? Sim ou não? Sim, mas ele não orou. Daniel podia ter pensado assim, já sei, eu vou orar dentro do banheiro. Eu vou entrar dentro do banheiro, vou trancar a porta, vou dobrar o meu joelho e vou orar. Vou fingir que estou fazendo o número 2. E eu vou estar orando ali. E alguém vai perceber, sim ou não? Não. Daniel fez isso, queridos? Não. Daniel simplesmente, quando ficou sabendo do decreto, a primeira coisa que ele fez foi ir para casa, dobrar os seus joelhos e orar como sempre ao Deus da sua vida. A pergunta que eu me faço, Marlon, é por que Daniel decidiu orar sabendo que isso iria prejudicar a vida dele? Sabendo que isso poderia sentenciá-lo à morte, sendo devorado pelos leões. Daniel, ele decidiu não oferecer a Deus nada menor do que ele estava acostumado a oferecer, mesmo que isso custasse para ele a vida dele. E eu me pergunto, quantas são as vezes, Pablo, que na nossa vida, diante de notícias ruins que chegam até nós, diante de diagnósticos fechados, diante de problemas que nós enfrentamos, que às vezes nos fazem oferecer algo menor do que estamos acostumados. São pessoas que, quando tudo está bom, levanta a mão e adora a Deus, mas quando o dia mal chega, não tem a mesma capacidade de levantar as mãos e adorar do mesmo jeito. Adorar a Deus e dizer que Ele é bom quando tudo está bom é fácil, queridos. O desafio na vida de um cristão é, nos dias bons, continuar adorando a Deus, mas também nos dias maus, não deixar que dos seus lábios saiam o perfeito ou os sacrifícios de louvor. Daniel decidiu, eu não vou deixar de oferecer menos do que eu sempre ofereço, mesmo que isso custe a minha própria vida. Você sabe como que é o nome disso, querido? Confiança total em Deus. Dependência total do Senhor. E você sabe o que aconteceu quando ele logo se prostrou na primeira vez para orar ao Deus da sua vida e quem sabe colocar diante de Deus aquela questão. Ele logo foi capturado pelos seus algozes e levado na presença do rei Dário. Quando o rei Dário percebeu aquilo que havia feito, como ele havia sido manipulado, por se agradar muito de Daniel, ele se entristeceu demais. E ele disse, Daniel, eu não tenho como resolver esse problema. É exatamente quando pessoas que poderiam te ajudar não podem te ajudar, que somente Deus pode fazer na sua vida. É quando todas as portas estão fechadas. É quando as pessoas que na sua cabeça poderiam fazer pela sua vida e elas decidem não fazer, que somente Deus pode fazer por você. E é difícil para nós depender de Deus. Primeiro porque a gente não vê. Segundo porque às vezes Ele decide responder com um silêncio. Porque quando a gente ora, tudo que a gente quer é ouvir o sim de Deus. Mas se não tem o sim, a gente até se conforma em ouvir o não de Deus. Mas o que a gente não quer ouvir é o silêncio de Deus. Porque o silêncio, ele nos coloca numa posição de impotência, de espera. E esperar é muito ruim, queridos. Ninguém gosta de esperar.
Hoje quase ninguém vai mais no banco. Mas quando você ia no banco era um problema. Quer ver uma coisa que tira o crente da graça? É fila, meu irmão. Você está na fila, de repente, tem sempre uma orelhinha da fila que quer ser criada. Ontem eu estava numa comunhão, né, lá em casa. A gente quase botei fogo na casa, fui fazer uma pizza a lenha. Botei tanta lenha naquele forno a lenha. Terceira vez que eu uso. Tá o fogo até pela chaminé lá em cima. Falei, sangue de Jesus. Aí eu estava lá, e aí estava um casal com a gente lá. E aí de repente surgiu o assunto de automóvel, de carro, de caminhonete, não sei o que e tal. E aí a irmã, ela disse, não, eu fico nervosa. Eu falo para ele, quando às vezes estou no retorno, e aí tem um engraçadinho que vai por fora e quer passar na frente de todo mundo. E aí eu falei, o que você faz, irmão? Eu buzino na hora. E eu falando, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Você é assim também? Sangue de Jesus. Aqui não vai, de jeito nenhum. Eu quero ver que você vai entrar aqui. Aí de você. Esperar é algo muito ruim. Porque esperar nos coloca numa posição, sabe, de coadjuvante e não de protagonista. Por isso que ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de alguma forma estar numa posição onde as decisões não estão, porque a gente quer estar no controle a todo momento. E a Bíblia fala que Dário, ele simplesmente decidiu falar para Daniel, falou, olha Daniel, a situação é difícil, é muito complicado tudo isso. E aí Dário diz para Daniel, deixa eu ver se eu acho aqui, versículo 16, Daniel é encorajado pelo rei Dário. Seu Deus, a quem você serve, e é tão leal, Daniel, vai livrar você dessa situação. Dário, ele teve a capacidade, como rei, o decreto era irrevogável, ele realmente não tinha o que fazer. Ele percebeu que era uma armadilha de pessoas querendo prejudicar Daniel. E por conhecer a reputação de Daniel, ele resolveu dizer para Daniel, Daniel, o rei, o Deus, a quem você é tanto fiel, vai livrar você da cova dos leões. Porque, queridos, caráter é quem você é. Reputação é aquilo que as pessoas falam sobre você. Se você pegar o dicionário e você buscar o significado da palavra caráter, vai estar escrito assim, ou mais ou menos assim, caráter é o conjunto de habilidades adquiridos ou desenvolvidos de acordo com o tempo que define quem você é. Reputação é aquilo que as pessoas falam ao seu respeito. O caráter de Daniel era um caráter justo, puro e reto diante de Deus. Mas a sua reputação, o que as pessoas diziam sobre Daniel, atestavam para o caráter dele. O que as pessoas dizem sobre você? O que as pessoas dizem sobre mim? De que forma as pessoas elas podem falar sobre a minha relação com Deus que eu sirvo, mesmo diante dos momentos de impossibilidade? Quando eu estou vivendo um dia mal, uma fase ruim, uma impossibilidade, qual é a mensagem que eu passo para as outras pessoas dentro da minha relação com Deus? E Dário chegou para Daniel e disse, Daniel, o Deus a quem você tanto é leal e serve, vai livrar você. E Daniel foi lançado dentro da cova dos leões, queridos. E ao ser lançado dentro daquela cova, colocaram uma grande pedra sobre aquela cova. E a Bíblia fala que Dário, ele foi para o seu palácio, não comeu, não bebeu, não dormiu e muito se angustiou por causa de Daniel. Para você ver o quanto Daniel era querido pelo rei Dário. A prova disso é que ele havia sido colocado como presidente das 120 províncias. É exatamente, querido, quando homens influentes, quando pessoas importantes
não fazem por você que somente Deus pode fazer. É quando a gente está cercado por uma multidão de pessoas, mas ao mesmo tempo nos sentimos totalmente sozinhos, que somente a oração pode ser o caminho da resposta para que Deus possa nos salvar. É exatamente quando o pastor Ademar de Campos cantou aquela canção, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Quantas são as vezes na nossa vida em que a gente clama a Deus que nos salve de nós mesmos, que nos salve dos abismos que por escolhas nós nos colocamos. E a Bíblia fala que Dário se angustiou muito, e aquela noite ele não dormiu, e logo nos primeiros raios de sol da manhã seguinte ele se levantou, e a Bíblia diz que ele foi exatamente à cova onde Daniel estava, e lá ele chamou Daniel dizendo, Daniel, servo do Deus vivo, Daniel, servo do Deus Altíssimo. E a Bíblia fala que Daniel respondeu, salve o rei. Mandaram tirar a pedra sobre a cova dos leões, e quando tiraram a pedra da cova dos leões, Daniel estava sentado em uma pedra, fazendo carinho em um daqueles leões, porque Deus fez o leão jejuar. Deus decretou naquela noite um jejum para todos os leões que se encontravam na cova junto com Daniel. Nem sempre Deus nos livra da cova, nem sempre Deus tira de nós a tribulação, a perseguição, mas sempre Ele está conosco na cova, fechando inclusive a boca dos leões, mas sempre Ele está conosco na adversidade, no dia mau, quando o diagnóstico chega, mostrando que Ele é Deus, fortalecendo a nossa vida. E tudo isso só foi possível porque Daniel nunca cedeu às pressões. Porque quando a gente decide trocar aquilo que a gente mais quer na vida por aquilo que tem se apresentado como um desejo natural humano por um momento, se a gente negocia no pouco, a gente negocia em tudo. Quem não é fiel a Deus no pouco, não é fiel a Deus em nada, porque fidelidade só aceita 100%. Ou você é fiel a Deus em tudo, ou você simplesmente não é fiel. Ou eu sou fiel a Deus em tudo, ou simplesmente eu não sou fiel, e às vezes digo que sou fiel. E a Bíblia fala que o rei, ele celebrou ao ver Daniel, e antes que muitos pensem, talvez os leões eram leões banguelas, eles não tinham dentes, eles tiraram as unhas dos leões. Não, o rei Dário, ele declarou uma sentença, que a partir de agora, aqueles que haviam levantado e intentado mal contra Daniel, deveriam ser lançados na cova dos mesmos leões. E a Bíblia diz que quando os homens lançaram aqueles homens na cova, antes que eles caíssem no chão, eles foram destruídos pelos leões. Deus produziu a justiça na vida de Daniel. Não foi Daniel que produziu vingança. Não foi ele que de alguma forma buscou um plano para sair dessa situação, porque Daniel, ele entrou dentro de uma cova simplesmente porque ele decidiu ser fiel a Deus. E quantas são as vezes que na nossa vida, simplesmente porque a gente decide ser fiel a Deus, o lugar que a gente para é no meio de uma tempestade. A Bíblia fala que Jesus estava do outro lado do mar da Galileia, e ele resolveu subir um monte para orar, e ele disse para os seus discípulos, entrai no barco e atravessai para o outro lado. E eles atravessaram até o meio do mar da Galileia, e quando eles estavam no meio do mar da Galileia, uma grande tempestade se levantou. Quantas são as vezes que na nossa vida a tempestade ela se levanta justamente porque a gente decide obedecer a Deus. E a gente se pergunta, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou generoso, eu sou um líder de célula, eu sou isso, eu sou aquilo, eu cumpro os ritos, eu oro, eu jejuo, eu faço isso. Toda dificuldade é uma oportunidade de continuar glorificando o nome de Deus, a despeito do que se está vivendo.
Daniel, ele decidiu fazer da cova um altar de adoração ao Deus da vida dele. Os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego foram sentenciados e lançados numa fornalha de fogo, a mando do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor disse: talvez o Deus da vida de vocês possa livrar vocês. E Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram: saiba, ó rei, que ainda que o nosso Deus não nos livre da fornalha, continuaremos a servi-lo. É exatamente aquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. É gente que não serve a Deus por aquilo que Ele faz. É gente que não serve a Deus pelas suas mãos, pelos seus bolsos, pela sua carteira, por aquilo que Ele pode dar. É gente que decidiu amar a Deus, ser fiel a Ele, por quem Ele é. É gente que não se prende às coisas terrenas. É a historinha, não sei se eu já citei aqui, de um viajante, resolveu visitar montanhas distantes. Ele começou a explorar as montanhas. Quando chegou num casebrezinho, ele entrou, aí tinha um sábio morando lá, tinha um livro, uma cama, uma cadeira, um banco só. Aí ele falou assim: rapaz, cadê suas mobílias, rapaz? Cadê seus móveis? Aí ele falou assim: cadê os seus? Perguntou para o turista. Aí o turista falou: não, mas eu estou viajando, eu tô aqui de passagem. Aí o sábio falou: mas eu também. A gente está de passagem aqui. E a gente fica trocando Deus por meia dúzia de coisas que Ele nos dá. Nunca se ouviu, nem com o ouvido percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Sabe o que eu aprendo com isso? Vale a pena ser fiel a Deus. Fidelidade, Custódio Rangel, ele dizia isso: fidelidade traz sucesso. Eu quero complementar essa frase do Custódio Rangel Pires, dizendo: fidelidade traz sucesso no céu. Quando decidimos ser fiel a Deus na terra, nós estamos glorificando o nome de Deus na terra e nos céus. Um dia teve um pastor que falou assim para mim: rapaz, vocês estão ganhando muitas vidas para Jesus. Fica atento, fica ligado, porque você sabe como é que é. Existem retaliações. O inimigo, ele está furioso. Eu falei: meu irmão, tomara que Satanás fique endemoniado. Tomara que o inimigo fique endemoniado. Porque o dia em que não tiver um post com a minha foto no inferno dizendo procurado, tentamos todos os dias matar, roubar e destruir, é porque eu já estou do lado de lá. Então, tem que ter um post no inferno dizendo procurado sobre você. O dia em que você não incomodar o inferno, isso quer dizer que de alguma forma você já foi conquistado ou angariado para o inferno. Não, esse aí está com a gente, esse é dos nossos. Então você precisa entender que a fidelidade, ela traz sucesso nos céus. Você precisa entender que em alguns momentos na nossa vida nós vamos precisar renunciar. E olha o que o rei Dário disse no final. Após um decreto, o rei Dário divulgou essa proclamação a toda a terra, a qualquer raça, cor ou crença: a paz esteja com vocês, muita paz. Decreto que o Deus de Daniel seja adorado e temido em todo o meu reino. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído. Seu governo continuará eternamente. Ele é Salvador e é Redentor. Ele realiza milagres impressionantes nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel foi muito bem tratado no restante do reinado de Dário e também no reino seguinte de Ciro, o persa. Você sabe o que eu concluo com isso? É fácil, queridos, a gente fazer a diferença no meio da igreja. É fácil a gente mostrar que a gente é crente no meio dos nossos. Daniel, ele foi um exemplo na Babilônia. Você tem noção do que é a Babilônia? É o inferno.
E ele fez a diferença justamente no inferno. E é isso que nós fomos chamados por Deus, para fazer a diferença no mundo. Agora, quando de alguma forma a gente chega em um lugar e a gente acaba sendo mais um, a gente acaba sendo absorvido, e a gente acaba não sendo percebido como alguém que está ali para fazer a diferença. Querido, escute isso que eu vou dizer para você. Se alguém tem sede de Deus e de alguma forma passa por você, e você é imperceptível diante desse alguém, tem alguma coisa errada. Porque eu sou um manancial de água viva. Porque a partir do momento que eu recebi a Cristo, Ele disse que do seu interior fluirão rios de água viva. E aí a gente acaba percebendo que na vida de Daniel foi só uma cova. Você faz ideia de quantas covas, não de leões, mas de quantos desafios Daniel enfrentou? De quantas renúncias ele precisou fazer para agradar a Deus? E a gente pergunta, mas por que apesar de tudo isso, Daniel continuou sendo quem ele era? É o que a gente pergunta todo dia. Por que a Cíntia, a despeito de tudo que passou quando ministra na Amós, continua aqui adorando a Deus? É o que a gente pergunta, por que o Marlon, apesar da história de vida que teve, continua de alguma forma sendo inspiração na vida de pessoas? É o que a gente fala, que a Mireles, apesar de tudo que viveu, a Mireles chegou um momento que ela foi, num encontro com uma religião afrodescendente lá, e Satanás falou para ela, o seu lugar não é aqui. Ela falou, nem Satanás me quis. Satanás disse para ela, o seu lugar não é aqui. E é exatamente nesse momento que a gente percebe que fazer a diferença, quando tudo diz que não, nos desertos da vida, são pessoas comuns, igual a você, que ministram no Amós, que a gente ouve histórias e a gente fala, meu Deus, eu achava que eu tinha problema. Como é que essa pessoa, a despeito de tudo que viveu, continua sendo feliz e dando glória a Deus? Porque as tribulações desse tempo presente jamais poderão se comparar com a glória que há de se revelar a nós em Cristo Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você e eu quero declarar sobre a sua vida que Deus não diminua a pressão. Nós não vamos pedir para Deus diminuir a pressão, porque nós não vamos recuar, nós não vamos retroceder, mas nós vamos pedir que a graça dele possa ser sempre maior do que tudo, que o amor dele sempre nos alcance e que nunca tenhamos a capacidade de nos sentir sozinhos diante daquilo que passamos. Então feche os seus olhos, feche os seus olhos. Nós vamos orar, mas eu quero dizer para você, nessa noite, no nome de Jesus, não ceda às pressões. Não ceda às pressões da vida, porque elas são passageiras. Rafael, e se a cova vier com os leões ferozes e famintos? Se a cova vier na sua vida, se o dia mal chegar até você, confie em Deus. Porque Ele é um Deus que fecha a boca do leão. Ele é um Deus que faz da mulher estéril mãe de filhos. Ele é um Deus que anda no meio do mar, em meio a tempestades. Nunca se ouviu, nem com o ouvido percebeu um Deus além de ti, que trabalha, eu vou repetir, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quantos são aqueles que esperam no Senhor? Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua vida não será mais a mesma, que você nessa noite, pelo poder da palavra do Senhor, decide não ser como todo mundo, porque você não é todo mundo, você não é a maioria, você nasceu para fazer a diferença, você nasceu para ser diferente, você nasceu para ser sal e luz, você nasceu para as pessoas olharem para você e você refletir a glória de Deus. Não permita que o medo, que a cova e que os problemas dessa vida tirem de você a adoração e o louvor do Deus que te amou primeiro. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje você vai decidir viver uma vida extraordinária, uma vida excelente, uma vida comprometida, porque talvez há muito tempo você ainda não decidiu ser plantado no lugar, você apenas frequenta a igreja e você não entendeu que só é parte quem participa, você não entendeu que quem come uma vez por semana
vai ter problema. Tem um monte de gente aí, queridos. Hoje eu estava assistindo um Reels no Instagram de um artista famoso, que ele falou: pô, fui num restaurante famoso, um restaurante vazio. Falei: o que está acontecendo? E aí o garçom falou: você não está sabendo não? Tá todo mundo tomando essas seringazinhas e ninguém tem mais fome. E ninguém está comendo. As pessoas não estão indo para academia porque estão fracas. E as pessoas não estão indo a restaurante porque não tem fome. E não tem nenhum problema. Eu não estou criticando isso. Eu estou dizendo para você que quem não tem fome não se alimenta. E quem não se alimenta fica fraco. Agora você imagina uma pessoa que se alimenta uma vez por semana, no domingo à noite na igreja. Não é o suficiente para você. Você precisa de mais de Deus. Existe mais da parte de Deus para mim e para você. Não se contente com o pouco. Não se contente com o raso. Se existe um oceano de graça para que você possa mergulhar e viver experiências incríveis em Deus, decida fazer a diferença. Decida participar daquilo que Deus está fazendo. Se inscreva para ser um voluntário. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Decida ser um líder de PG. Decida estar em um PG, participando, compartilhando da palavra, discipulando, sendo discipulado. É sobre isso, queridos. É sobre alguém ser acima da média, vencer a mediocridade e viver uma vida extraordinária em Deus. Feche os seus olhos. Se essa palavra alcançou o seu coração, se enquanto eu ministrava em graça o seu coração aquecia e você sabia que era o Espírito Santo falando com você, e se você precisa abrir as janelas do seu coração, assim como Daniel sempre abria as janelas do seu quarto em direção a Jerusalém, eu quero convidar você a fazer um sinal para Deus nessa noite. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas se Ele falou com você, levante suas duas mãos aos céus, em sinal de rendição, dizendo para Ele: Senhor, eu estou aqui, totalmente desarmado, totalmente rendido, rendida diante do Senhor. Eu quero nessa noite ser alvo dessa graça. Eu não quero ceder às pressões dessa vida. Eu quero verdadeiramente viver uma vida que vale a pena ser vivida em Ti. Clame a Ele, faça sua oração a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos uma noite de estartar nos céus, de uma vida nova, comprometida com o Senhor. Nós declaramos que estamos dispostos a renunciar a tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer para agradar ao Senhor. Nós estamos dispostos, ainda que a cova esteja diante de nós, porque se a cova vier, em Ti decidimos confiar. Assim como a Tua palavra diz: se o medo vier, em Deus eu confiarei. Nessa noite declaramos mentes e corações renovados pelo poder da Tua palavra. Pai, traz de volta ministérios que estavam estagnados, pessoas que se encontraram entristecidas, abatidas, feridas por circunstâncias de uma caminhada existencial, pessoas que passaram por covas de leões, pessoas que passaram por impossibilidades, e isso deformaram essas pessoas ao ponto de não mais glorificarem o Teu nome. Mas nessa noite somos renovados pelo Teu Espírito Santo através da Tua palavra, e decidimos viver uma vida extraordinária em Ti, e decidimos nos comprometer em não ceder às pressões. Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos, enquanto estivermos cuidando de vidas, de pessoas, discipulando pessoas. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor cuide daquilo que fazemos em prol do nosso sustento, que o Senhor nos abençoe ao entrar, ao sair, que possamos ser benditos ao pisar a planta dos nossos pés, ao colocar as nossas mãos, porque fiel é o Senhor, e nunca se ouviu, nem com o ouvido percebeu, um Deus como o de Daniel, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Oramos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Valeu. Por você, mas eu sei que quando eu